Bom, vamos lá então, pessoal, resolver as questões do que a gente acabou de estudar no nosso conteúdo de hoje. Está aí na sua tela, mais uma vez, essa bonita figura, né, desse slide excelente que a minha mãe adorou, né, essa coisa aí do ato final TCU, aula comigo. Vimos hoje, então, né, a parte de como estudar a AFO, introdução à atividade financeira do Estado, introdução à PPA, LDO e LOA, créditos orçamentários iniciais e adicionais, né, um pouquinho disso aí, e as receitas tributárias. Vamos então fazer algumas questões do CESP a respeito disso aí. Primeira delas, TCE do Rio de Janeiro, 2021. A Lei 4.320, que estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços do poder público em geral, foi recepcionada com status de lei complementar pela Constituição Federal de 88. Lei 4.320, que estatui normas gerais de direito financeiro, beleza, para elaboração e controle dos orçamentos e balanços do poder público em geral, perfeito. Ela é uma lei que, na origem, era uma lei ordinária e foi recepcionada com status de lei complementar pela Constituição de 88, perfeito, porque o artigo 165, parágrafo 9º, né, da Constituição Federal, estabelecem que as regras para direito financeiro, né, a nova lei de finanças públicas, isso é reservado para uma lei complementar. Então, perfeito, sem erro na questão, é um gabarito preliminar, mas que, na minha visão, não tem nada aí para ser alterado por conta exatamente da regra que a gente viu na aula, que a Constituição recepcionou a Lei 4.320 com o status de lei complementar. Beleza? Próximo. Também do TCE do Rio. O direito financeiro compreende a despesa, a dívida e o orçamento públicos, mas não a receita pública, que é objeto do direito tributário. O direito financeiro compreende a despesa, beleza, a dívida e o orçamento públicos, né, concordando ali com todo o resto que estava ali atrás, mas não a receita pública. Aqui está errado. O direito financeiro estuda, sim, a receita pública, que ele fala que é objeto do direito tributário. O que ele tentou confundir? O direito tributário estuda uma receita só, que é o tributo. Tá? Então ele tentou fazer essa confusão, mas o item é errado. Também é um gabarito preliminar, mas eu não acredito que isso aí venha a ser alterado, beleza? Mas é errado isso aí, não deve mudar ainda o gabarito preliminar, mas esse trecho aqui tornou o item errado. Próximo, Codevasf 2021. O orçamento da Seguridade Social, dos fundos e das fundações mantidas pelo Poder Executivo integram a Lei Orçamentária Anual. A Lei Orçamentária Anual ela é dividida em 3 suborçamentos, quais são? Orçamento fiscal da Seguridade Social e de investimentos. Então, o orçamento da Seguridade Social, lembra das 3 áreas? Saúde, Previdência e Assistência Social. E aí pode ser dos fundos, das fundações, não tem problema nenhum. Mantidos pelo Poder Executivo, integram sim a Lei Orçamentária Anual. Leu 2 vezes o item, não achou erro, você faz o quê, gente? Marca certo, tá? Claro, se você leu o item e achou um erro, evidentemente você vai marcar errado, né? Senão tem alguma coisa de errado com você mesmo. Olha, eu achei 3 erros, menos, seja, né, e privilégio, mas eu achei que estava com a cara de certo, estava tão bonitinho o negócio, eu marquei lá certo. Não, achou erro, errado. Nesse caso aqui, nada de errado na questão. Esse gabarito já é definitivo, saiu ontem, se eu não me engano, tá o gabarito definitivo dessa prova da Codevasf, beleza? Próximo. O orçamento público é um instrumento utilizado pelo governo para planejar a utilização do dinheiro, blá, blá, blá. A lei orçamentária anual é o orçamento anual propriamente dito. Perfeito. Prevê os orçamentos fiscal, da Seguridade Social e de investimento das estatais, o que inclui o orçamento de investimentos da Codevasf. E aí, a pergunta que você tem que fazer na hora da prova é a seguinte: a Codevasf é uma estatal dependente ou independente? Por quê? Se a Codevasf for uma estatal dependente, ela está no orçamento fiscal e da Seguridade Social. Mas se a Codevasf for uma estatal independente, ela passa a estar no orçamento de investimento. O mínimo que se espera de você, se você está fazendo um concurso para Codevasf, é que você tenha pelo menos entrado na porra do site lá e olhado se aquilo ali é uma empresa, se é uma autarquia, e se é uma empresa estatal, se ela é dependente ou independente. Tá? Então, quem fez o concurso saberia ali que a estatal, que a Codevasf é uma estatal dependente e, portanto, ela está no orçamento fiscal e da Seguridade Social, ok? A LOA é o orçamento anual propriamente dito. Até aqui, beleza.
prevê os orçamentos fiscal da Seguridade Social e de investimento das estatais, o que inclui o orçamento de investimento da Codevasf. E aí a gente vem para a língua portuguesa. Esse o que inclui está se relacionando com o orçamento de investimentos. Então, o orçamento de investimento, se não tivesse a letra O aqui, se não tivesse o artigo, se fosse vírgula, que inclui o orçamento de investimento, você já marcaria errado. Né? Por quê? Ali, de investimento, que inclui o orçamento de investimento, você, bom, errado, porque a Codevasf não está no orçamento de investimento. Só que esse o que inclui pode estar dizendo o seguinte: a LOA é o orçamento anual e a LOA prevê esses orçamentos, esses três, o que inclui o orçamento de investimento da Codevasf, ou seja, nesse globo, nesse conjunto da obra de fiscal, Seguridade Social e investimento, eu tenho o orçamento de investimento da Codevasf. Ok, bacana, você está na hora da prova, só que você tem que marcar alguma coisa. Você não tem o gabarito lá. Lembra que depois que sai o gabarito, todo mundo é um gênio. Aí todo mundo vem cagar regra pra gente. Ah, não, olha só, era assim. Gente, sinceramente, se eu estou fazendo essa prova aqui, para mim, ele está falando orçamento de investimento, o que inclui o orçamento de investimento da Codevasf, e isso para mim é errado. Tá? Aí vem o CESP, com gabarito preliminar, certo, surreal, tá? Um negócio desse, ridículo, na verdade. Né? A Codevasf é uma estatal dependente, e aí, em vez de botar o gabarito errado, que na minha visão era o que era para ter sido feito, eles interpretaram daquele outro jeito que eu falei, olha, pode também ter dupla interpretação, e eles anularam o item, dizendo que a redação do item possibilita mais de uma interpretação, o que acabou por prejudicar seu julgamento objetivo. Tá? Então, essa questão aí foi anulada, beleza? Mas eu acho sempre importante mostrar como você deveria fazer na hora da prova, tá? Porque depois que sai o gabarito é fácil, né? Mas lá na hora você tem que ter um posicionamento, eu teria adotado esse que eu comentei. Próxima. Blá, 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 prova do TCDF. Todos os projetos de lei relacionados ao orçamento, PPA, LDO e LOA, devem ser apresentados conjuntamente. Já está errado aqui, né? PPA, LDO e LOA tramitam de forma separada. Ou seja, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, o de orçamento anual, LOA, e quando for o caso de plano plurianual, devem ser apresentados na mesma data ao legislativo para discussão e votação. Essa é errada, muito errada, tá? Esses projetos de lei, apesar de ser um gabarito preliminar, não enxergo que isso vá mudar. Todos esses projetos de lei tramitam separadamente, cada um tem uma data para envio, no caso federal, é 31 de agosto para o PPA, no primeiro ano, 31 de agosto para a LOA e 15 de abril para o projeto de LDO. Os outros entes da federação, cada um vai ter sua própria regra, sua própria data, mas não pode botar tudo num bolo só e enviar para o legislativo. Isso é errado. Próximo. O ingresso de uma caução recebida pelo poder público como garantia a uma obrigação contratual deve ser contabilizado como receita orçamentária. A caução é o caso clássico do ingresso temporário que não pertence ao governo, que é uma entrada chamada de compensatória. O ingresso de uma caução recebida pelo poder público como garantia a uma obrigação contratual deve ser contabilizado como receita o quê, pessoal? Extra-orçamentária. O nome que eles colocam nos manuais é ingresso extra-orçamentário. Mas aqui é errado, também é um gabarito que eu não vejo como ser alterado na fase, né, depois de recursos, não tem nada aí, né, que torne esse item certo ou que possa anular. Tá? É um ingresso extra-orçamentário, questão errada. Próxima. Para fins orçamentários, todo ingresso de recursos nos cofres públicos, ainda que não efetivo, constitui uma receita pública. Vamos lá. Para fins orçamentários, todo ingresso de recurso no cofre público, ainda que não efetivo, constitui uma receita pública. Vamos lá, então. Estudamos que tem sentido amplo e sentido estrito. No sentido amplo, tá? Se você for considerar o sentido amplo, ou seja, tudo que ingressa no cofre é chamado de receita pública, que pode ser receita orçamentária ou extra-orçamentária. Tá? Então, em sentido amplo, uma receita pública é um ingresso orçamentário. Se adotar o sentido amplo, todo ingresso de recurso no cofre, ainda que não efetivo, constitui uma receita pública.
Então, se você usou o sentido amplo, o que você pode afirmar? Que qualquer dinheiro que pingou na conta do governo, mesmo que não seja efetivo, vai ser uma receita pública. No sentido estrito, a receita pública é a receita orçamentária. Tá? O que acontece? Mais uma questão mal feita, mais uma questão mal escrita, tá? Que foi colocada numa prova, mas enfim, né? Para fins orçamentários, na minha visão, na minha opinião, quando ele fala para fins orçamentários, ele está fechando aqui a redação do MTO, que fala que para fins orçamentários, a receita orçamentária é a receita pública. Então, na minha visão, quando ele falou aqui para fins orçamentários, ou seja, a receita orçamentária é a receita pública, todo ingresso de recursos, ainda que seja não efetivo, constitui uma receita pública. E aí você, mais uma vez, tem duas interpretações. Porque se para fim orçamentário só a receita orçamentária que é chamada de receita pública, a extra-orçamentária está fora, e você marca errado. Agora, se você entende que ele está só botando ali, para fins orçamentários, qualquer ingresso de recurso, ou seja, eu só estou tratando de receita orçamentária, então mesmo que ela seja não efetiva, ela é uma receita pública, o que nesse caso é sinônimo de receita orçamentária. Nesse caso eu vou marcar certo. Aí, gente, é aquela história. Na hora da prova você tem que adotar um posicionamento. Tá? Eu, em regra, vou no errado, porque se o gabarito vem assim, eu tenho recurso a meu dispor. Então eu vou entrar lá, olha, de acordo com o manual, de acordo com a lei, eu estou dizendo aqui que isso está errado por conta disso. Eu iria no errado. Não foi o caso, tá, dessa questão. Então a banca deu essa resposta como certa, esse gabarito já é o definitivo. Eu acho um absurdo isso, na minha visão, esse é um item que deveria pelo menos ter sido anulado por conta justamente de uma dupla interpretação, então eles são incoerentes, inconvenientes e errados, porque a outra questão que eles, ali tinha uma interpretação dupla, aquela era errada. Essa aqui era a questão que era para anular, porque essa aqui sim depende de duas interpretações, porque ele não está fechando o escopo nem no sentido amplo, nem no sentido estrito. Não está isso no enunciado. Ele não fala, considere o sentido estrito, considere o MTO. Então eu enxergo aqui uma possibilidade da banca, né, que a banca teve de anular a questão, não foi o caso, ficaram com essa interpretação de que o item era correto. A paciência de vez em quando vai acontecer. Próximo. O crédito adicional constitui dotação isolada da lei orçamentária anual, sendo vedada sua incorporação no crédito orçamentário. Lei orçamentária anual, receitas previstas, despesas fixadas. Tem uma dotação para uma obra no valor de 100. Se eu quero reforçar essa dotação abrindo um crédito adicional chamado de suplementar, passando isso aqui para 150, eu incorporo esse valor no meu crédito inicial. Então, o crédito suplementar, ele não é uma dotação isolada, e ele é sim incorporado ao crédito orçamentário. Tá? Então, só para vocês saberem, esse é o erro da questão, o crédito especial e o crédito extraordinário, eles são abertos sim, eles são dotações isoladas que vivem no mundo à parte, mas o crédito suplementar se incorpora ao crédito orçamentário porque reforça aquele valor, aquela dotação. Esse é o erro da questão ter generalizado esse conceito, ok? Próxima. Compete privativamente à União legislar sobre direito financeiro. Às vezes o item é bem curtinho ali, você fica até com, rapaz, é muito fácil. Compete privativamente à União legislar sobre direito financeiro. Direito financeiro é um dos direitos que a gente viu e está lá no artigo 24 da Constituição. Só que o artigo 24 trata de competência concorrente entre União, Estados e Distrito Federal. Então, essa não é uma competência privativa da União. As competências privativas da União estão no artigo 22 da Constituição. Aqui é competência para legislar sobre direito financeiro, é uma competência concorrente entre União, Estados e DF. Ok? Então, essa é a regrinha aí. Questão errada, não vejo como esse gabarito mudar também. Próximo. Em situações em que o governo reconheça o estado de calamidade pública, como ocorreu em 2020 devido à pandemia de Covid-19, para alocar recursos adicionais ao orçamento com o objetivo de atender aos municípios atingidos, deve-se utilizar o mecanismo retificador de orçamento denominado crédito especial. Situação que o governo reconheceu um estado de calamidade, como a pandemia,
alocou um recurso adicional no orçamento para atender municípios atingidos. Esse não é o caso de crédito especial, gente. Calamidade é caso do quê? De crédito extraordinário. Tá? Então, esse é o erro da questão, gabarito já definitivo. Né? Então, nesse caso aí, né, temos a calamidade pública, o crédito extraordinário. Beleza? Próxima. A principal diferença entre os créditos especiais e os créditos suplementares reside no fato de que estes têm como propósito reforçar uma dotação orçamentária já existente, enquanto os créditos especiais se referem a despesas para as quais ainda não há dotação orçamentária específica. Crédito especial, crédito suplementar. O suplementar reforça a dotação que já existe na LOA. O especial é uma nova dotação, despesa para a qual não haja dotação específica. Então, o suplementar. A diferença entre eles reside no fato de que estes, olha a importância do português, estes, é esse aqui, é o suplementar, tem como propósito reforçar uma dotação já existente. Perfeito. Enquanto os créditos especiais se referem a despesas para as quais ainda não haja, não há dotação orçamentária específica, correto, não vai implicar ali com o português do haja ali, né? Mas enfim, o item é correto. Beleza? Também já é um gabarito definitivo. Próxima. Para os efeitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, empresa pública controlada pela União que receba do ente controlador recursos financeiros para o pagamento de despesas de capital não provenientes do aumento de participação acionária é considerada empresa estatal dependente. A dependente recebe recurso do controlador para pagamento de 3 despesas. Quais são? Pessoal, custeio em geral e de capital, menos o recurso do aumento da participação acionária. Então, para a LRF, uma empresa pública controlada pela União, que recebeu da União, do controlador, recurso para pagamento de despesa de capital, que não é proveniente do aumento da participação acionária. Esse trecho é importante, porque se fosse para o aumento de participação acionária, ela não seria uma estatal dependente. Mas nesse caso, como ele já exclui expressamente isso, nessa oração restritiva aqui, né, não proveniente do aumento de participação acionária, isso é considerado empresa estatal dependente. Perfeito, tá? Exatamente isso aí. Lembrando, né, que se ele falasse em pessoal e custeio em geral, também seria correto, também seria uma estatal dependente. Beleza? Próximo. Projeto de lei orçamentária anual que não contenha despesas essenciais deverá ser revisto antes de ser votado, pois os créditos adicionais que têm a função de ajustar as dotações da LOA devem ser usados somente como créditos suplementares e extraordinários. Ele falou um monte de coisa ali no início, projeto de LOA que não tem despesa essencial deve ser revisto antes de ser votado, isso aqui é só para enrolar a gente. O que ele queria aqui era o seguinte: os créditos adicionais que vão ajustar as dotações da LOA, na verdade, quando tiver em execução, né, vai fazer esse ajuste, mecanismo retificador, devem ser usados somente como suplementar extraordinário. Errado, faltou falar de quem, pessoal? Do crédito especial. Tá? Esse era o erro da questão. Beleza? Próximo. O orçamento público é um instrumento de planejamento governamental em que constam as despesas da administração pública em equilíbrio com a arrecadação das receitas previstas para um período de 2 anos. O orçamento público no Brasil é a Lei Orçamentária Anual. É um instrumento de planejamento governamental, sim, em que tem as despesas da administração pública em equilíbrio com a arrecadação das receitas previstas para um período de 1 ano. Esse é o erro da questão. A lei orçamentária anual não é para 2 anos, ela é anual. Essa questão, você para matar ela, tinha que saber que no Brasil, orçamento público é a lei orçamentária anual. Eu sei que parece uma coisa boba ficar repetindo isso, mas, gente, presta atenção nesse detalhe. Tem gente que estuda a AFO há 200 anos e nunca percebeu que no Brasil o orçamento público é a lei orçamentária anual. Beleza? Próximo. A iniciativa para os 3 planejamentos orçamentários, PPA, LDO e LOA, é concorrente. Tanto o Poder Executivo quanto o Legislativo podem atuar na propositura dessas leis. A iniciativa das leis orçamentárias não pode ser do Legislativo. Lembra que a Constituição fala no artigo 165? Leis de iniciativa do Poder Executivo é que estabelecerão PPA, LDO e LOA. Então, a iniciativa, gente, não pode ser do Legislativo. Está errado isso, está aqui. A lei é de iniciativa, as leis orçamentárias
são de iniciativa do Poder Executivo, assim como os créditos adicionais, tá? Então, lei orçamentária, leis orçamentárias, PPA, LDO e LOA, sempre iniciativa do Poder Executivo. Próximo. Receita tributária municipal é classificada como receita corrente, consoante estabelecido na Lei 4.320. Receita tributária, lembra, impostos, taxas e contribuições de melhoria. Não interessa se é no município, no estado, na União, ela é classificada sim como uma receita corrente, conforme estabelecido na Lei 4.320, perfeito, tá? Lembrando que ele usou a classificação da lei, está escrito aqui, embora o MCASP e o MTO já tenham modificado isso um pouquinho, mudaram o nome disso aqui para um agrupamento chamado de impostos, taxas e contribuição de melhoria, tá? Mas correto aquilo ali. Próxima. As receitas extra-orçamentárias não pertencem ao Estado, perfeito, tem caráter temporário, tem sim, e são reconhecidas na contabilidade como passivos financeiros. Passivos são obrigações e, de acordo com o artigo 105, parágrafo 2º da Lei 4.320, vocês vão estudar isso em contabilidade pública, realmente essa obrigação advinda, olha que bonito isso aqui, advinda das receitas extra-orçamentárias, dessas entradas compensatórias, realmente essa receita não pertence ao Estado, tem caráter temporário e é sim reconhecido como um passivo financeiro. Perfeito o que ele estava colocando ali, beleza? Próximo. Os fatos geradores dos impostos são situações que independem de qualquer atividade estatal relativa ao contribuinte. Os fatos geradores dos impostos são situações que realmente independem de qualquer atividade estatal relativa ao contribuinte. Realmente o imposto é desvinculado, eu não posso tratar o imposto vinculando ele a uma obrigação qualquer. Então lembra lá, isso é correto, tá? Lembra que o imposto é uma obrigação que independe da prestação de uma atividade específica, tá? Então, correto o que ele estava colocando ali, já é uma prova que cobrou sobre tributos, mas é um conhecimento que a gente estudou na nossa aula de hoje. Além de disciplinar o sistema financeiro nacional, o direito financeiro regulamenta a atividade financeira do Estado no que diz respeito ao orçamento público, receita pública, despesa pública, crédito público, responsabilidade fiscal e controle da execução orçamentária. O direito financeiro vai sim regulamentar a atividade financeira do Estado. Vai tratar de orçamento, de receita, de despesa, de crédito e, de alguma forma, a LRF de responsabilidade fiscal, de controle na execução fiscal, tudo ali perfeito. Mas será que o direito financeiro disciplina o sistema financeiro nacional? E essa era uma pegadinha muito difícil de ser percebida na hora da prova, tá? Senão não era pegadinha também, né? Ser idiota, mas professor, você é um imbecil, né? Porque se é pegadinha, evidentemente ninguém ia perceber. Mas qual é o problema aqui, gente? Você se emociona com a parte que você sabe e esquece do resto. Você fala, isso aqui só está enfeitando a questão, essa parte de além de disciplinar o sistema financeiro nacional. Só que isso tornou o item errado, porque o sistema financeiro nacional, ele é um objeto de estudo do direito econômico e não do direito financeiro. Esse é o tipo da questão que você só percebe que está errada depois, tá? Depois é fácil. Olha lá o gabarito. Na hora da prova eu duvido que o povo matou essa questão, tá? Mas depois é fácil. O sistema financeiro, então, é objeto do direito econômico, não é objeto de estudo do direito financeiro, ok? Questão muito difícil. Próximo e última. A classificação orçamentária da receita influencia a destinação do recurso arrecadado, ou seja, a segregação entre a receita de impostos e a receita de contribuição permite que a contabilidade separe a receita que é vinculada, impostos, da que não é vinculada, contribuições. Eu sei que você não entendeu nada do começo, nem eu, tá? A classificação influencia sei lá o que, a segregação não sei das quantas, blá, blá, blá. O que interessa para a questão está aqui. Permite que a contabilidade separe a receita que é vinculada, impostos, da que não é vinculada a contribuições. Você percebe que isso aqui foi trocado e tornou o item errado? Os impostos são não vinculados. As contribuições, sim, são receitas vinculadas, ok? Então, é isso, pessoal. Essa questão também dava para matar ali tranquilamente. Aquela do sistema financeiro era mais difícil, mas a gente encerra por aqui. Eu queria agradecer a presença de vocês, ainda vou tirar as dúvidas ali, né? Mas está aí, como eu comentei, para quem não viu no início da aula, está aí o meu site, está aí o meu Instagram, está aí o meu canal no YouTube e está aí o meu Facebook.
vou rodar a vinheta mais uma vez e eu volto para responder as dúvidas e dar, né, o boa noite para vocês.